Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez no Centro Cultural Peneda Saudade e começo por agradecer terem-nos aberto as portas deste espaço e desta casa tão bela que conheço pela primeira vez, mas amigos meus já expuseram aqui fotografias, José Luís Santos, e que não pode estar aqui. Ele também, o Topé. Ok. Já fizeste aqui uma exposição? Já. Que bom. Uma coletiva. E eu acho importantíssimo estas casas em Coimbra poderem serem portas abertas a todo o tipo de arte. Por isso agradeço muito e para mim é um prazer estar aqui hoje. Estes 25 anos da Alma Azul é assim um momento especial. Não é só porque é um quarto século. Eu não gosto cá daquelas bodas. Houve um jornal em Castelo Branco que disse bodas de prata ou qualquer coisa assim, que eu até morri no título, sabem? Mas eu gosto de chamar um quarto século para dar consistência ao nosso trabalho. Ou seja, aguentarmos um quarto século não é brincadeira nenhuma. Quer dizer que faltam mais 3 quartos. Exatamente, exatamente. Eu deixo isso às novas gerações, de certeza absoluta. Eu estou a tratar disso, de alguma forma passar o testemunho e também de deixar alguma ideia, alguma filosofia do que tem sido, não só estes 25 anos, mas porque foi criada a Alma Azul. E não é por acaso que nós escolhemos o tema da poesia, a celebração da poesia, para todas as atividades que nós vamos desenvolver neste pseudo, ou programa, se quiserem chamar, destes 25 anos da Alma Azul. Em Coimbra não podíamos deixar de vir a fazer a apresentação aqui no Centro Cultural Peneda Saudade de uma nova coleção de poesia que tem como primeiro título um autor que nós, desde o primeiro dia, desde o primeiro ano Alma Azul, portanto há 25 anos, em 1999, temos editado com algum entusiasmo. Mas mais importante do que ter editado o livro, e é um livro muito especial, é uma edição muito especial que nos vai acompanhar por mais meio século ou um século inteiro, de certeza absoluta, eu já vou explicar porquê, a quem ainda não sabe. Nós entendemos, quando chegamos a Coimbra, eu cheguei a Coimbra há 33 anos, ainda sou jovem, eu sei, mas já tenho 33 anos de Coimbra, todos os cabelos brancos nasceram em Coimbra, posso dizer isso, tento escondê-los, mas eles cá estão, e Coimbra é daquelas cidades em que a gente tem bons encontros. De outro modo, e tem uma paisagem magnífica. De vez em quando destrói um bocadinho aqui, outra lá, mas a verdade é que temos o Chopal, temos o Parque Verde, temos, enfim, e temos esta memória contínua da cultura, sobretudo da cultura literária. Mas temos também, ao mesmo tempo, não saudade, mas, se tivéssemos era do futuro, mas temos, sobretudo, esta tristeza latente de tanto potencial nunca ser aproveitado totalmente. E isso é sempre uma tristeza que nos acompanha. No caso da Alma Azul, nós vamos fazendo aquilo que é possível. E o que é possível é manter uma coerência de uma aposta e de uma certeza absoluta de poder intervir, umas vezes melhor, outras vezes pior, dentro da cidade, com as pessoas da cidade. E nunca desistir disso. A melhor prova é esta edição, esta nova edição de poesia. Não é por acaso, já o disse, que nós celebramos os 25 anos em redor da poesia, por muitos motivos, mas quem nos acompanha ao longo de anos sabe que a poesia é um lugar privilegiado, não é por acaso, na Alma Azul. E a Clepsida, do Camilo Peçanha, sempre que a editamos, e esta já é, sei lá, a quinta edição,
ou sexta, quinta edição da Clepsydra. Creio que não há ninguém em Portugal que tenha divulgado tanto Camilo Peçanha, um autor do século XIX, como a Alma Azul, e isto é a prova que nós podemos fazer edições, podemos não vendê-las, mas podemos oferecê-las, não é? E foi isso que fizemos durante estes 25 anos. E fizemos algo que foi a leitura integral da Clepsydra durante 5 anos, e oferecemos essa Clepsydra a todos os participantes nessas leituras, e que é um marco de memória importante na nossa história. E penso que também na história da cidade de Coimbra. Mas isso o tempo o dirá, as pessoas o dirão, mas a verdade é que assinalar durante 5 anos consecutivos, desde 2013 até 2017, altura em que se celebrou os 150 anos do nascimento de Camilo Peçanha, de uma forma voluntária, sem apoio nenhum, zero, a não ser da Casa Fernando Pessoa, que nos ter aberto as portas, do Museu Machado de Castro, Nacional Machado de Castro, também nos abrir a porta, o Mosteiro de Celas, que nos encerrou a porta, mas que, mesmo assim nós realizámos a leitura no Largo, e eu acho que até foi uma melhor opção, no Largo do Convento de Celas. A Universidade que acolheu uma leitura, a Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que acolheu uma leitura integral dentro do dia da Universidade, dia 1 de março, e porque se celebrava aí os 90 anos da morte do Camilo Peçanha, e foi aí no Pátio das Escolas que nós tivemos 40 e perto de 50 leitores, desde como é que se chama? A vice-reitora, sei lá, é isso, a Clara Almeida Santos, que iniciou, até uma outra pessoa que já nem sei o nome, mas que todas elas leram um poema. Exato. Muitos, o Pires Laranjeira, aquele que agora é diretor, ou foi diretor também, vice-reitor agora, como é que ele chama? O Delfim Leão. Enfim, todos e outras professoras que participaram, mas muitos alunos, eu gosto sempre, muitos jovens. Com a cabra a fazer muito barulho. E depois a cabra decidiu de começar a tocar. E estivemos aí a mim pareceu-me 10 minutos à espera que aquilo terminasse. Foi de facto assim, estas situações e estas leituras começaram de uma forma quase invisível, tenue, numa associação chamada Arte à Parte, que já nem existe, na Alta de Coimbra, uma leitura nas escadas da Sé Nova, onde o Essa descreve o seu encontro com o Antero de Quental. Esse foi a primeira leitura. O segundo, Machado de Castro, foi fantástico, uma adesão inacreditável de gente. Tivemos uma convidada especial, assim, à última da hora, uma italiana especialista em Camilo Peçanha. Acontece-nos sempre alguma coisa. E depois aconteceu-nos não nos darem autorização para ser no Convento de Celas, e nós organizámos a leitura no Largo do Convento de Celas de uma forma magnífica. E depois houve algo. Em 2017 celebrava-se os 150 anos do nascimento do Camilo Peçanha, e depois da Universidade de Coimbra, onde é que nós iríamos em Coimbra? E foi então que decidimos ir para a Casa Fernando Pessoa, porque tanto Fernando Pessoa como Mário de Sá Carneiro eram grandes admiradores da poesia do Camilo Peçanha. E foi na Casa Fernando Pessoa, no dia 7 de setembro de 2017, que nós estávamos lá com o João Grosso, que como voluntário participou, duas conibricenses, a Fátima e a Hortélia, que se perderam no caminho, não sei como foi aquilo. Tivemos convidados desde autores da Alma Azul, o António Jacinto Pascoal, o Osias Filho, um brasileiro que agora está a fazer umas coisas na Casa da América Latina. Enfim,
todo um grupo de brasileiros que, entretanto, iam visitar a Casa Fernando Pessoa e eu acolhi, e então eles ficaram connosco e fizeram a leitura connosco. Enfim, foi de facto um momento alto da leitura da Clepsidra do Camilo Peçanha, que contou com a colaboração da Clara Riso, que ainda hoje é a diretora da Casa Fernando Pessoa e que nos abriu a porta para, no dia 27 de setembro, estarmos lá a colaborar, a celebrar a poesia e os 25 anos da Alma Azul. Será na Casa Fernando Pessoa. Ficam convidados, avisem-se, vão, que é para nós termos cadeiras para toda a gente, porque vamos ter os autores da Alma Azul, vamos ter todos os autores, todos os que puderem estar presentes, os autores que receberam o Prémio Ciranda, que é um prémio que a Alma Azul... Eu já me vou calar. É que tenho muito para contar. O Prémio Ciranda que nós criámos em 2008 e que distinguimos desde o Jaime Rocha, o Rui Zinck, a Dulce Maria Cardoso, a Teolinda Gerção, o Paulo José Miranda, o Rui Nunes, enfim, até a Patrícia Portela, que é, para mim, quando eu entreguei o Prémio Ciranda à Patrícia Portela, eu disse, pronto, já não posso entregar mais nenhum prémio porque o cume da montanha foi atingido, porque eu considero a Patrícia Portela uma das maiores autoras, escritoras, artistas portuguesas deste país e da Europa. Vamos falar assim, da Europa. E tanto assim que terminámos aí o Prémio Ciranda a escritores e o último Prémio Ciranda que entregámos foi no dia 5 de outubro de 2023, foi a um grupo musical da Cátia Mazari Oliveira, a Garota Não, porque também quisemos de alguma forma premiar esta nova geração de cantautores que transformam as palavras em algo, em hinos que nos ajudam a transformar o mundo. E, portanto, o último Prémio Ciranda, porque nós gostamos de ter ciclos, não gostamos de estar sempre em redor da mesma coisa, a não ser de Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, há 25 anos, que faz parte deste círculo da Alma Azul. Mas o que eu gosto mais deste projeto em redor do Camilo Peçanha, primeiro, é a justiça. É o autor, é o poeta que nasceu em Coimbra e que Coimbra não reconhece como o autor central da literatura que pode oferecer ao mundo, não só à cidade, mas sobretudo à cidade. Começando pela oferta à cidade, já era muito bom. Depois, porque Camilo Peçanha teve muitos outros autores que o consideraram um mestre, nomeadamente o Mário de Sá Carneiro, quando lhe perguntaram quais são os autores favoritos, naqueles inquéritos que faziam no jornal, ele disse logo Camilo Peçanha, e o próprio Fernando Pessoa. Mas também, mais tarde, um Eugênio de Andrade escreveu um texto, Camilo Peçanha, o mestre, em que ele reconhece que se há um herdeiro da poesia de Camilo Peçanha, é ele. Aliás, ele tem um bocado arrogante a dizer isso. Eu sou o herdeiro dessa música toda. E escreveu esse texto e ofereceu esse texto não à Alma Azul, a um projeto anterior, porque eu comecei a editar a Clepsidra do Camilo Peçanha em 1994 e foi nessa altura que ele, de facto, ofereceu. Há uma edição antes da Alma Azul do Camilo Peçanha, criada por mim e que já tem o texto do Eugênio de Andrade, Camilo Peçanha, o mestre. E como, digamos, é mais um empurrão para nós continuarmos a editar a Clepsidra, não com estudos académicos. Agora, se me dessem 2 horas para falar, não temos, eu sei, e eu sou chata, mas se tivéssemos 2 horas eu ia contar o que eu acho que este prefácio é totalmente diferente de todos os outros, de todas as outras edições da Clepsidra e de todas as outras edições de livros de poesia, porque são académicos que tentam explicar aquilo que é inexplicável, que é a fonte da poesia. Porque a fonte da poesia
é algo que se mantém misterioso e é esse mistério que nos ajuda, dia após dia, a levantar-nos de manhã e a tentar perceber o que é que fazemos aqui. O poeta, o ofício do poeta é, de algum modo, tentar responder a essa questão que é diária e que é de todos. Aqueles que se preocupam com isso e mesmo aqueles que não se preocupam com isso fazem as perguntas, mas de outra forma. Como vos disse, é um orgulho apresentar uma nova coleção de poesia em que a Alma Azul faz uma homenagem a Mário Cesarini, outro autor que pensávamos que não ia gostar de Camilo Peçanha e gosta. Há declarações dele, há escritos dele em elegia ao Camilo Peçanha, coisa que não existe, ou existe noutro contexto, ao Fernando Pessoa. E por isso, no ano passado, em 2023, nós celebramos 2 centenários, o do Eugênio de Andrade e o do Mário Cesarini. Outros também, Natália Correia, enfim, outros, mas nós, a Alma Azul, foi essencialmente estes 2. E achámos por bem que a nova coleção de poesia Alma Azul, uma coleção a quem o João Emanuel Diogo, que está aqui ao meu lado, dá um grande contributo, não só porque é gráfico e ajudou-nos a fazer estes livros, ou seja, a responsabilidade gráfica destes 9 livros da Alma Azul é dele, mas porque discutimos em conjunto esta ideia de um nome de uma nova coleção de poesia que não fosse apenas só mais uma coleção de poesia, mas fosse a grande coleção ou uma boa coleção de poesia da Alma Azul, e chegámos à conclusão que poderia ser este O Navio de Espelhos, que é um dos poemas do Mário Cesarini e que não vão acreditar, mas o Luís Rodrigues, que está nesta sala, vai-nos ler agora. Vai? É esta a razão porque esta coleção se chama O Navio de Espelhos. O navio de espelhos não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo que transporta. E no mastro espelhado, uma espécie de porta. Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos. Como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala, o corpo sobre os mastros, e escruta o mar do fundo, toda a nave cavalga, como no espaço os astros, do princípio até ao fim do mundo. Obrigada. Perceberam porque é que a coleção se chama O Navio de Espelhos? Espero. Não há explicação possível, ou se entende ou não se entende. Eu estou muito contente. Estarei mais contente se nós conseguirmos vender esta edição, ou pelo menos parte da edição, que nos permite depois fazer uma nova edição com outros poetas, e vocês podem deixar sugestões. Aquele autor que é tão mal editado, é tão desprezado em Portugal e que precisa de divulgação. A ação está a rir-se, eu já sei que ela vai dizer José Gomes Ferreira, não é isso? Nós temos dedicado pouco... lembrar de um outro. Sim, qual era? Agora esqueci. Ajuda-me, António. Ramos Rosa. António Ramos Rosa, não nos esquecemos. O António Ramos Rosa é o centenário este ano, 1924. Nasceu.
Sim, e no dia 17 vou estar na Sertã, vou estar em Odivelas, vou estar em Albufeira, sempre a falar do António Ramos Rosa, que é uma das atividades que a Alma Azul faz, é pegar em autores. É claro que as bibliotecas só querem centenários, não gostam de pessoas mais jovens, não posso fazer nada. Então é sempre só António Ramos Rosa, depois lá em dezembro, lá temos o Alexandre O'Neill, que nem... A mim não me passa pela cabeça que o Alexandre O'Neill tenha nascido há 100 anos. Parece que é um jovem de escola ainda. Mas o António Ramos Rosa é este ano o centenário, ninguém fala dele. Houve uns colóquios, qualquer coisa, mas nós estamos a trabalhá-lo bem, até porque o António Ramos Rosa é um dos autores que eu, desde que estou em Coimbra, ajudei a publicar na Fora do Texto, com uns textos fantásticos da Maria Irene Ramalho, e eu tenho esses livros e, portanto, estou a utilizar esses livros que foram editados na Fora do Texto, com introduções da Maria Irene Ramalho, e que estou a levar onde quiserem que eu vá, ou seja, bibliotecas municipais, e por que não uma sessão aqui, Cristina? Por que não uma questão aqui sobre o António Ramos Rosa? É outubro ou novembro? Em que possamos falar da magnífica poesia do António Ramos Rosa. Mas gosto do Gomes Ferreira. Sim, eu meti a Conceição ao barulho porque ela falaste várias vezes sobre isso, que eu não encontrava espaço para o José Gomes Ferreira. Eu gosto do José Gomes Ferreira, inclusive organizei uma sessão que eu gosto de fazer, que é pôr as pessoas a ler, ou seja, uma comunidade de leitores a partilhar leituras, e fizemos isso no Museu de Manuel Cargaleiro, porque o Manuel Cargaleiro tem um quadro dedicado com um poema do José Gomes Ferreira, e nessa altura nós fizemos uma pequena homenagem em Castelo Branco. Bem, podem continuar a dar sugestões para agilizar um pouco o que vai acontecer no dia 27, porque o que acontece aqui foi esta leitura do Luís Bem-Ajas. É uma maravilha escutar o Mário Cesarini e, sobretudo, o Navio dos Peixes. Eu comovi-me, ainda estou comovida, que dá alma, literalmente alma, a uma coleção de poesia. Porque eu já tinha lido centenas de vezes, talvez, ou dezenas, este poema, e que só no ano passado, quando eu mergulhei um pouco na obra do Mário Cesarini e trabalhei mais intensamente este poema, é que eu descobri que este é um dos maiores poemas da língua portuguesa. Ainda não consigo explicar porquê, mas lá chegarei. É daqueles que ele, com uma alquimia que só os grandes poetas conseguem, consegue ter. Olá. Não vou acreditar, mas eu, ela e a Maria Eduarda andámos a soltar um bicho na Mata do Chopal no dia 12 de agosto, e foi muito divertido, não foi? Sobretudo por causa de tantos jornalistas aparecerem. Mas no mês de agosto é sempre assim. Fazíamos qualquer coisa e eles aparecem assim em bando. Ainda bem que vai. Não quero sentar aqui mais, está à frente. Então agora o que é que o João está aqui? Ele é o gráfico desta nova coleção, que nós queremos incluir não só grandes nomes da poesia portuguesa, mas queremos sobretudo também revelar ou aproximar leitores de autores contemporâneos que de algum modo ainda não têm a divulgação que merecem, não é? Dentro do nosso ponto de vista, obviamente. Eu só queria, antes de passar à ideia de que o que é que faz uma coleção de poesia para a divulgação da poesia? O que é que faz essas coleções? O que é essa aposta das editoras? E não vão acreditar, mas porque vocês não conhecem o João. Ontem estava na Feira do Livro do Porto e apareceu lá um rapaz
e disse assim: olha, a ficha técnica é o João Emanuel Diogo. Ele não sabe, ainda não lhe contei. Ele está a ouvir pela primeira vez. Eu editei um livro com ele, mas acho que foi na Quarteto Editora, que se chama Filipe de Almeida. Filipe Almeida. Almeida. Exatamente. Levou 2 livros do Eugênio de Andrade e estivemos a conversar sobre poesia, obviamente, mas ele é que foi à ficha técnica, coisa que eu achei muito estranha, e disse assim: olha, eu conheço o João Emanuel Diogo. O João já teve uma editora e já teve uma coleção de poesia. É hora de falar e dizer que a tua é melhor do que a minha. De todo. Muito obrigado, Elsa. Só 2 agradecimentos também prévios à Elsa e à Alma Azul por me convidarem para tanta coisa e tão bonita. E também ao Centro Cultural Penedo da Saudade, que eu não conhecia. E fazendo parte do Instituto Politécnico de Coimbra, acho que é um bom espaço para se voltar a aproveitar. Eu tomei aqui umas notas, serei muito breve. Relativamente à poesia e à edição de poesia. Uma das coisas que a Elsa me lembrou aqui de relance foi esta frase de a dificuldade de editar poesia num país em que todos se acham poetas. E isso tem-me feito refletir muito, mesmo do ponto de vista da universidade, o que é que nós andamos a fazer mal para que tantos poetas sejam tão pouco trabalhados e tão pouco queridos. Não é a Alma Azul que anda a fazer mal, é o que estamos a falar do país. E lembrei-me da questão da comemoração dos 500 anos de Camões e uma coisa tão triste como esta. A Presidente da Comissão da Comemoração é uma professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e no outro dia li um artigo de outro professor da Faculdade de Letras, que é colega dela, contra a maneira dela fazer aquelas comemorações. São colegas, quer dizer... Sim. Deviam trocar ideias. Podiam trocar ideias, se calhar ela nunca pediu ideias aos colegas e parece-me que há aqui como dizer, uma faixa em que ninguém entra e só entra a Alma Azul e pouco mais, que é apresentar às pessoas a poesia de uma maneira que lhes faça sentido e que não seja nem universitária, nem que seja poesia de supermercado, digamos assim. E isso para mim faz-me todo sentido, porque foi sempre, toda a minha vida foi isso. Eu tenho amigos meus que têm coleçõezinhas em papéis que diz os teus poemas, e depois é uma seleção de poesia que eles não conhecem, obviamente, culpa do sistema de ensino português, que muitas vezes apresenta a poesia de uma forma demasiado quadrada e as pessoas acabam por se afastar. Mas depois já o outro lado todas as pessoas, e isso quando uma pessoa edita livros aparece-lhe isso, a montanha, todas as pessoas acham que sabem escrever poesia. Em Portugal é uma coisa impressionante. E isso faz com que a minha dúvida seja ainda maior. Se acha que sabe escrever poesia, já leu alguma poesia para saber? Mas aqueles que acham são aqueles que nunca leram poesia. Exatamente, é isso que acontece com muita frequência. E se calhar, se pegassem no Camilo Peçanha, se calhar as coisas se pusessem lado a lado, aquilo que escrevem aí o Camilo Peçanha, que se calhar começavam a perceber: eu tenho que ler mais poesia para aprofundar a minha própria poesia. E eu só quero ler aqui um verso que sempre me chamou muita atenção, mas que, de certa maneira, abre caminhos para a explicação da poesia, da Alma Azul, daquilo que estamos aqui a fazer, que é este poema que vem na página
eu estou cada vez mais cegueta. 42 da Clepsidra, e só o primeiro verso bastava para eu ficar aqui 3 horas a pensar nele, porque ele diz apenas: floriram, por engano, as rosas bravas. E eu penso que é isto, que é um pouco isto a poesia. Primeiro, é sempre por engano. Não, o poeta não é uma tese, não é uma arquitetura pré-feita que depois se possa... Não, aquilo aparece e o próprio poeta fica surpreendido com aquilo que aparece. E é por isso que muitas vezes os poetas, aqueles que são poetas, têm essa noção de que aquilo já nem é deles, já passou. Esta semana falámos no Daniel Filipe, que também é outro poeta que não está republicado, não se percebe porquê, porque a invenção do amor é toda uma descoberta, não só da poesia, como do poeta, como de um país, como de uma realidade. Que nós celebramos os 50 anos, porque é sobretudo a invenção do amor à liberdade. Exato. É. E isso faz toda uma... faz uma espécie, como é que um país com poetas tão grandes não consegue chegar à malta mais jovem e dizer: vamos ler a invenção do amor. Por acaso eu tive um professor que me disse: vamos ler a invenção do amor. e foi único. E a invenção do amor acaba por ser também um libertador. Depois, segundo ponto, portanto, isto um pouco a dificuldade de editar poesia. Segundo ponto, a Coimbra como cidade de poesia e o potencial que tem. De facto, a Coimbra é uma cidade estranha, muito estranha, a este nível e a outros. Ou seja, nós poderíamos ter uma divulgação deste tipo com 300 pessoas e não temos porquê. Ou seja, há uma facilidade das pessoas, primeiro, não se aproximarem destas questões de uma forma leve, de uma forma aberta, porque têm todos uma série de preconceitos, muitas vezes universitários, muitas vezes de formas de vida. E a própria cidade, o aspecto cultural da cidade, acaba por ser muito mais do mesmo e acaba por ser uma espiral, nem a espiral, é um círculo concêntrico. Espiral, se calhar, é aquilo que a Alma Azul faz, de abertura. A nossa Câmara também não ajuda, porque também não promove, desde logo o Camilo Peçanha seria o porta-estandarte de Coimbra e não é. E tenho muita pena disso. Mas o potencial está cá. Nós temos cerca de 20 mil, 25 mil alunos universitários. A poesia não é para quem tira a literatura portuguesa, não é? A poesia é para todos. E se calhar temos que falar com a Associação Académica para fazer qualquer coisa com eles. Vamos ver. Por fim, para também não vos ocupar muito espaço, há um aspecto central que a Alma Azul tem como mote para apresentar a sua poesia e o seu trabalho, que é escutar a poesia, ler poesia em voz alta. No meu tempo de criança e adolescente havia muitos declamadores, havia a Natália Luísa, havia o João Grosso, havia uma forma mais comercial, havia o Vítor de Sousa. Sim, o Mário Viegas. O Mário Viegas fazia aqueles programas da RTP2. A primeira vez que eu conheci o Jorge Sousa Braga foi num programa de Mário Viegas, quando ele leu aquele poema Portugal, porque é que estou apaixonado por ti.
E de facto, escutar a poesia faz muita diferença, porque obviamente que ler, apreendemos o texto de uma maneira diferente se o ouvirmos. E em termos de neurociência, para fazer aqui em termos de neurociência, por exemplo, nas músicas, nós ouvimos sempre, ouvimos as músicas e a primeira parte do cérebro a tratar delas é o mais antigo, é aquilo que chamam o cérebro reptilíneo, uma coisa assim. E então a parte das emoções é logo disparada. E é por isso que muitas vezes as músicas fazem-nos primeiro sentido antes de nós lá chegarmos. E a palavra e a poesia têm um pouco desta música que se vai gostando emotivamente antes da própria palavra se fazer significado ou se fazer. E é por isso que há uma parte de inexplicabilidade na própria poesia e no aprender a gostar de poesia. Aqui há pouco tempo ofereci um poema do Sebastião Alba. Sebastião Alba, que também é mais um maltratado. Um maldito. E a pessoa a quem eu ofereci esse poema perguntou-me como é que eu não conhecia isto. Ao fim de 30 e tal anos de vida, como é que eu não conhecia isto? E pronto, e depois ofereci a obra completa, que a Imprensa Nacional, por acaso, tem isso publicado. Mas, de facto, há muitas pessoas que precisam destes momentos da Amazon para conhecer, para ter esta música emotiva que a própria poesia também é. E por isso eu agradeço muito à Elsa, pessoalmente e agora em público, todos estes anos de trabalho, de incansável trabalho. Às vezes não sei como é que ela aguenta todo este... Eu não lhe paguei para estar a dizer isso. Não, Prometo. às vezes, porque nós sabemos a dificuldade que é editar livros em Portugal, editar livros em Coimbra. A partir de Coimbra ainda é pior, a partir de Alcaíns nem quero imaginar. E todo o trabalho das pessoas que ela toca da poesia é um trabalho muito ganho, não para a Alma Azul, não para a Elsa, mas para todos nós, porque cada pessoa que conseguir chegar a abrir um livro e dizer floriram por engano as rosas bravas e ficar a pensar nisto, já ganhamos muito. Sim, o dia, a hora, o mês, 25 anos. 25 anos. E mais 25 anos que venham por aí. É só para dizer que ele também já foi editor de poesia, ele vai continuar a ser editor de poesia. A Alma Azul está-lhe a fazer algumas propostas para ele também trabalhar não só esta coleção, mas outras coleções de poesia e não só. Mas esta O Navio Espeiros é, digamos, um legado que eu pessoalmente quero deixar, agora vou-me emocionar, como uma aprendizagem, porque isto de estarmos a fazer coisas é aprender todos os dias, não é? Nós podemos descodificar um poema, sabemos a importância da poesia no contexto do mundo atual, e nunca a poesia foi mais importante para todos nós do que no mundo atual, onde a superficialidade parece ser aquilo que é mais relevante e aquilo que é mais aplaudido. E a poesia convoca-nos a outra coisa, à nossa dimensão humana, não só porque é que estamos aqui, mas sobretudo o que é que vamos fazer das nossas vidas. Eu agora estava-me a lembrar de um que não é poeta, é tido como prosador, que é o Raul Brandão, que me influenciou muito até na minha edição de poesia. Ele no Humus diz: mas a vida é só isto? A vida é só isto? É uma pergunta que nós
devemos fazer de alguma forma, com alguma persistência, de alguma forma, não direi cotidiana, mas com seriedade, alguma seriedade. E a literatura tem feito pela nossa dimensão humana mais do que qualquer outra arte. Eu sou apologista do cinema, da música. Eu debato muito a música, eu acho que é a mais inumana das artes, mas isso é um debate que nós vamos fazer outra vez, ou outro dia, sobre uma questão, e quem me fez refletir sobre isso é o Pascal Guinard, que tem muitos textos interessantíssimos sobre este conceito de música, e tem aquele herói fabuloso de todas as manhãs do mundo, em que quando o emissário do rei vai ao pé dele a dizer para ir buscá-lo, para ir ao palácio, e ele diz que não, e o emissário do rei diz: não está a entender, eu estou aqui em nome do rei para ir ao palácio. E ele responde: eu sou tão selvagem que eu acho que sou dono de mim próprio. Enfim, nós podemos aprender em qualquer sítio e, sobretudo, podemos aprender com as pessoas que nos rodeiam. E podemos aprender muito numa biblioteca, e podemos aprender muito com uma coleção de poesia. Eu aprendi, e quando eu estou a falar das coleções de poesia, só dizer mais isto, 5 minutos. No próximo dia 27, na celebração da poesia, nós vamos homenagear um poeta desconhecido, que é algo que eu gosto de fazer. Um poeta nascido em Souto da Casa, imaginem, que vocês se calhar nem conhecem onde fica, mas é a freguesia onde se realiza uma manifestação extremamente revolucionária chamada A Tomada do Carvalhal. Eu falo no meu livro, só um pequeno apontamento sobre isso. E o Zé Alberto Oliveira nasceu no Souto da Casa e foi um tradutor, porque também os tradutores são importantes para nos darem a poesia numa língua que nós não conhecemos ainda. E vamos homenagear com a leitura de alguns poemas o Zé Alberto Oliveira, no dia 27, na Casa Fernando Pessoa. De certeza absoluta que nunca houve uma homenagem ao Zé Alberto Oliveira na Casa Fernando Pessoa. E vamos também homenagear dois editores que, de alguma forma, também me inspiraram e me ajudaram muito a conhecer e o que se pode fazer e o trabalho necessário para divulgar poesia. Manuel Hermínio Monteiro, ambos já falecidos, ambos que eu conheci, ambos que trouxe a Coimbra numa feira do livro que ainda se realizava na Praça da República. Manuel Hermínio Monteiro da Assíria Alvim e o André Jorge, onde estivemos num espaço que já não existe, aquilo transformou-se em McDonald's. Como é que se chamava esse café que descíamos umas escadas? Mandarim. O Mandarim, exatamente. Jantámos no Mandarim e eu já tinha bebido qualquer coisa e tivemos uma noite de confissões que eu um dia vou publicar nas minhas memórias e nem queiram saber. Enfim, e o André Jorge, que era um tipo muito reservado, mas nesse dia estava muito emotivo e falou de muitas coisas, sobretudo o que é ser editor em Portugal. E por isso, no dia 27, vamos prestar essa homenagem ao Manuel Hermínio Monteiro e ao André Jorge. E há outro, como sabem, um da Assíria Alvim, o Manuel Hermínio Monteiro, e o André Jorge da Cotovia, que foi, entre outros, me apresentou o Paul Celan, traduzido, porque eu não chegava lá pela língua original, e que eu considero um dos maiores poetas de sempre, e sobretudo um dos maiores do século XX. Há um outro editor que eu vou homenagear na Covilhã, o António Alçada Batista, que eu conheci em Coimbra, nesse início dos anos 90, e o António Alçada Batista, além de escritor, além de um homem de cultura e um conversador notável, também foi o editor da Moraes e o responsável pelo meu primeiro livro de poesia. Não o meu, mas de muita gente, que é, neste caso, uma antologia da Sofia de Melo Brana. Eu tinha 12 anos,
foi há algum tempo, mas eu nunca me esqueço daquelas pessoas que, de algum modo, estiveram à esquina para mostrar coisas belas e, sobretudo, livros onde eu aprendi a ser quem sou e a estar aqui com vocês todos. Está bem? Então,